This call is now being recorded. Então, turma, boa tarde mais uma vez, né? Boa tarde, bom dia, boa noite também para os alunos aí do segundo A e B, né? Que estão nos assistindo, estão participando dessa aula, né? De maneira assíncrona. Todo mundo seja muito bem-vindo a essa aula, certo? Eu espero que nesse momento esteja todo mundo, de fato, preparados para assistir a aula, tá certo? Que não esteja assim só cumprindo um protocolo do seu horário acadêmico, mas que estejam preparados, né, para realmente assistir essa aula, né? Professor, e qual é a diferença, né? A diferença é a sua disposição interior, mental, é a sua postura, né? De não estar aí deitado só para ouvir, né? De estar com seu material aí pertinho, principalmente na aula de hoje, turma. Nós vamos precisar, né, fazer várias anotações. É importante que vocês anotem, né? Tudo que a gente for conversar na aula de hoje, faça pelo menos uma sequência dos tópicos, das estratégias que serão apresentadas aqui, tá certo? Então, vamos lá. Tá bom, turma? Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco ainda sobre estrutura de redação, né? Vamos passar um pouquinho aí sobre a introdução, o desenvolvimento da conclusão. Vamos conversar também um pouquinho, refrescar a nossa memória sobre os tipos de texto, tá bom? Mas o foco da nossa aula hoje, ele recai, né? Onde a nossa aula hoje, ela vai, assim, aprofundar, né, as discussões e tudo, é sobre estratégias de escrita, tá certo? E aí eu peço a vocês assim o máximo de atenção, abram o coraçãozinho de vocês, me acolham aí, tá bom? Acolham aí a minha fala, certo? Todas as dicas, não, mais uma vez, né? Não fiquem aí só de corpo presente, deitadão aí, deitadona, só ouvindo, como se essa aula não fosse para você, tá bom? Aqui é para você ter uma postura protagonista nessa aula, tá bom? Se coloque aí numa posição, num ambiente propício para a aula, tá certo, turma? Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Ana Lúcia, mas esteja com o caderninho aí, tá? Anotando, porque tudo que será dito aqui vai engrandecer demais o nosso desenvolvimento, tá bom? Principalmente com relação à redação, tá certo? Foi, tá gravando, compartilhando a tela, aliás, bora lá. Aqui o título, né, que eu coloquei para o slide é técnicas de redação, mas nós vamos dar um passeio aqui, turma, sobre outros aspectos mais introdutórios, tá bom? Da redação. Me deem atenção, não vão deixar aqui eu falando sozinha não, tá bom? Usem o chat quando for necessário, viu? Algumas dicas, né, na introdução dessa aula. Gente, falar de texto, né, se propor a escrever um bom texto, eu tenho que estar preocupado, atento para esses pontos aí, né? São necessários, são básicos, tá? Regras gramaticais. Eu não posso, no meu texto, né, abrir mão das regras gramaticais, certo? Ou seja, eu não posso, tal, se vocês perceberem, eu tô aqui na aula com vocês e o tempo todo eu digo assim, né, turma, tal, né? Esse né é um vício de linguagem, certo? Pode até não causar estranheza enquanto a gente está aqui conversando, mas lá na nossa escrita, jamais eu poderia estar recorrendo a esse recurso do né, como numa busca de confirmação assim, da compreensão de vocês. Vocês entendem? Então, muita atenção às regras gramaticais. Eu não posso escrever um texto da mesma maneira que eu falo, né? Usar uma linguagem informal, né? Uma linguagem ali mais do coloquialismo, né? Como se eu estivesse ali falando com um amigo próximo, né? Sem muita preocupação com a norma culta, tá bom?
Consultar dicionários, gente. Quando a gente consulta dicionários, né? Professor, como é que eu faço isso? Eu devo essa dica que você está me dando, né? Sobre o dicionário. Para todo dia estar estudando dicionário, seria bom. Mas se você não tem essa motivação, siga pelo menos a seguinte linha, né, de ação. Toda vez que você ouvir uma palavra que você não entende, né, seja numa aula de um professor, seja numa série que você está assistindo, na conversa de alguém, na letra de uma música, enfim, você anota. Se não der para pesquisar na hora, colocar ali no Google, né, e já pesquisar, você anota, digita no celular, envia para uma pessoa e depois você consulta o dicionário, certo? Pronto, Luiz. Eu também tenho esse hábito desde muito tempo, né? Eu sempre gostei assim de matar minha curiosidade com relação às palavras. Vai indo, vai indo, vai indo na prática, elas acabam se incorporando no nosso repertório, certo? Então, consultar dicionário é muito importante para os estudantes, né? Para nós que estudamos, que estamos aqui envolvidos, né? Nesse clima, né? De produção de texto e tal, tá bom? Muito bem, certo? Cuidado com palavras ambíguas, turma. Professor, o que é ambíguo? É que tem dois sentidos, né? E podem ser palavras ou expressões. Às vezes você vai dizer uma coisa, né? Ali no seu texto você organiza sua frase de um jeito que ela fica com duas interpretações. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque você está entendendo o que você quer dizer, mas você não pode esquecer que a sua intenção de escrita é para um leitor, é para um avaliador, tá certo? Então, cuidado com a ambiguidade, certo? Linguagem adequada, né? Aí o nível de linguagem, como eu disse, né? Não usar muito o regionalismo, coloquialismo, né? Ali na redação, certo? Nas produções de texto, usar a norma culta da língua, certo? Uma linguagem adequada para aquele tipo de texto, para aquele determinado tema, né? Que você está trabalhando. E essas palavrinhas aqui, gente, clareza, objetividade e precisão, a gente vai falar nelas ainda algumas vezes durante a aula, porque é importante demais, meu povo. É muito importante que a gente tenha sempre essa luz piscando aqui quando a gente estiver escrevendo. O meu texto tem que ser claro. O meu texto ele tem que ser objetivo e ele tem que ser preciso, né? Ou seja, o que eu estou escrevendo tem que ter um sentido. E a pessoa que vai ler tem que perceber isso, tem que estar claro para ela entender. Às vezes a gente vai escrever uma coisa e pode ficar rodeando demais, né? Colocando ali palavras por cima de palavras até chegar no ponto que eu quero. Quando eu faço isso, eu deixo de ser objetivo, né? E eu sou uma pessoa muito ali prolixa, né? Eu fico ali enrolando demais, né? E isso não é bom para o nosso texto. Ele precisa ser claro e objetivo. Eu tenho que ser preciso naquilo que eu quero dizer. Eu penso, organizo esse pensamento e eu escrevo de uma forma que a pessoa que vai ler entenda, né? Entenda sem precisar de muito esforço, porque ela não vai fazer, viu, gente? O avaliador não vai fazer muito esforço para entender e corrigir o seu texto, não. Ele vai começar a ler e ele precisa entender com facilidade. Isso vai dizer se você está escrevendo bem ou não, tá bom? Último pontozinho, mas é uma coisa que eu martelo desde o primeiro dia aqui dos nossos encontros. Turma, a gente não pode ter preguiça. Um texto, na produção do texto, ele não nasce de um parto só. Né? Você vai fazer uma produção de texto, o texto sai de uma vez e pronto, e aquele texto está pronto, pode passar para as questões da prova. Não é assim. Um texto, ele é produzido, e aí eu até dou a dica, vão anotando, primeira dica, certo? Segundos anos.
Escreveu o texto, conseguiu, né? Fez lá a introdução, desenvolvimento, amarrou ali as ideias, né? Na conclusão, dá um tempinho o texto, né? Deixa ele ali, se você estiver fazendo uma prova, né? Você vai para a prova, responde ali umas 5 questões, depois volta para o texto, tá certo? Aí você vai reler o seu texto. E se você identificar que geralmente a gente identifica, né, necessidade de trocar uma palavra, de reorganizar um pensamento, reescreve o texto, tá certo? 1, 2, até 3 vezes, tá certo? Ai, professora, pelo amor de Deus, eu não escrevo nenhuma, mas é porque você tá se colocando nessa linha de atitude, porque você é capaz, né, de ler, reler, escrever, ajeitar. É só a gente ter uma decisão, né? E para ser aqui bem direta, como aquela professorinha, ó, do coração, é deixar de ter preguiça, tá certo? Não pode ter preguiça, gente. Eu tô falando aqui a real, tá bom? Eu não vou ficar aqui fazendo cena como se eu estivesse aqui muito distante de vocês, da realidade de vocês. Eu estou bem pertinho da realidade de vocês, tá bom, meu povo? E eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para ajudar, para estar ao lado. Então, eu estou convocando todo mundo. Deixem de preguiça de escrever, tá certo? Quem tem. E principalmente de reler e reescrever. Tem que deixar de preguiça. Tá certo? Primeira dica, anotou? Anotou a primeira dica? Pronto. Vamos lá. Aqui sobre o estilo, né? Entender a palavra como um instrumento de pensamento, frases bem construídas, você pode estar usando abreviaturas, né? Palavras estrangeiras, dependendo do estilo, né? Do texto que você vai produzir. A estrutura. Aqui eu vou passar com vocês rapidinho. Faltou um tópico aí que é a narração, né? Então, gente, olha, nós podemos ter textos dessas 3 naturezas, né? Produzir um texto, uma redação, nessas 3 naturezas aí de estrutura textual: narração, dissertação e descrição, certo? Aí na dissertação, nessa estrutura dissertativa, né, o slide já aponta para nós aí uma exposição, uma argumentação, tá certo? Bora lá falar um pouquinho sobre cada um. Vou pegar aqui meu caderno. Eu tenho umas anotaçõezinhas aqui para esses momentos. A conclusão, arremate de ideias e não resumo. Só a dica boa aí, meu povo, olha. Na conclusão, eu não vou resumir o meu texto, tudo que eu já falei. Não, eu vou arrematar as ideias. Eu vou ali fazer uma ligação entre tudo que eu vim desenvolvendo com o tema, a tese que eu já apresentei lá na introdução, e eu fecho esse meu texto de uma maneira clara, lúcida, né? Que faça sentido, tá bom? Aqui, requisitos básicos para a produção de um texto. Vocês estão me acompanhando, gente? Dá um oizinho aí para mim no chat. Levante a mãozinha. Quem está me ouvindo? Obrigada, Daniel. Os meninos que estão assíncronos, né, me assistindo aí em outro momento, se policiem para vocês terem toda a atenção necessária nessa aula, tá bom, meu povo? Obrigada, gente. Pronto. Ah, esse segundo ano arrasa. É estouro demais, meu povo. Bora. Requisitos básicos para a produção de um texto. Meu povo, não dá para escrever um texto sem conhecer o idioma, né? Eu acho que esse quesito aí nós estamos atendendo, né? Lá com as nossas dificuldades, às vezes ali na ortografia, né? Algumas coisinhas ali na concordância, mas a gente tem um domínio do nosso idioma, né? Do português, o qual a gente utiliza, né? Na nossa língua. Conhecer o assunto a ser tratado. Turma, chega aí, ó. Não dá para falar de algo que eu não conheço.
Pronto, não dá. Tá travando muito, é só o seu, Ana Lúcia. Turma de vocês está ok? Então, meu povo, olha, não dá para falar, não dá para falar aqui, né? Não dá para falar de um tema se eu não conheço. Como é que eu vou me posicionar diante desse tema? Como é que eu vou, né, organizar minhas ideias sobre algo que eu não sei nem o que é? Então, é necessário conhecer o assunto, né? Geralmente nós temos ali textos motivadores nas propostas, né? Mas o nosso conhecimento de mundo, ele conta demais, né? É muito raso, né? Ficar ali só nos textos motivadores. A gente tem que ter um conhecimento de mundo amplo. E como é que eu amplio? Todo mundo já sabe, né? Vivendo, não se fechando, não é só num tipo de interação social, num tipo de interação ali na internet, é se abrindo para as notícias, para assistir notícias, para ler, né, para estar antenado com o que está acontecendo no mundo, na nossa sociedade, né? Então, é assim que a gente vai ampliando o nosso repertório. E conhecer técnicas, requisitos básicos para produzir um bom texto. Conhecer técnicas. É isso que a gente vai começar a estudar agora. Já já a gente chega lá. Eu tô louca para dar essa aula para vocês, porque vai ajudar demais, demais, tá certo? Então, gente, técnicas, estratégias. É necessário ter uma técnica para escrever. Uma produção de texto é só técnica? Não é. Não é só técnica, gente. É emoção. Ô, Glória, Gabriel. Produção de texto é emoção, é vida. É sua alma, meu bichinho. É sua alma ali. É o seu jeito de pensar. Mas para tudo isso passar para o papel, você tem que ter uma técnica, né? Você tem que ter um caminho a seguir, uns passos ali para você ir caminhando nele, uma estrutura para você ir ali colocando, né, as suas ideias, a sua vida, a sua alma, o seu suor, tudo ali, né, para a construção do texto. Tá certo? Então, bora segundo ano. Segunda dica, né? Segunda dica, meu povo, olha, primeira coisa que você vai fazer ao produzir o texto, né? Você vai dar de cara com o tema, a proposta, né? De tema. Você vai pensar sobre essa proposta, é a primeira coisa. Não tem como você começar, não, eu vou escrever aqui só a introdução, aí eu vou começar a pensar sobre ela. Não existe isso, né? A gente primeiro pensa. Ei, tem alguém chegando, só um minuto. Então, a gente primeiro pensa, né? O que você quis dizer com isso, Ana Lúcia? Pergunta de novo, que o chat não está aparecendo aqui. Não, peraí. É para o Gabriel a pergunta. Bora lá, meu povo. Então, você está aqui diante do tema, né? Você vai pensar sobre ele. Quando você pensar, você vai selecionar as suas ideias, as informações. Como assim, professora? Porque vai vir muita coisa. Você vai ter lido os textos motivadores, você tem um repertório aí cultural na sua mente, aí na sua cabecinha, e aí você vai começar a ter vários pensamentos, informações, ideias sobre aquilo. E aí você vai selecionar. O que é selecionar? É separar, gente. Essa eu vou usar, não, essa não. Aí eu vou colocar essa. E você vai fazer isso anotando, tá certo? As ideias que forem vindo, você vai anotando, tá certo? Então, primeira coisa, a Ana Lúcia aqui no privado dizendo que a internet tá ruim. Então, gente, a primeira coisa, seleciona essas ideias. Depois, essas informações,
Depois você organiza ali no papel mesmo, né? Qual é a que eu começo por ela? Qual é a que vem primeiro? Qual é a que está dentro, uma dentro da outra, né? Qual é a que é mais abrangente? Então, você vai parando ali diante daquele tema, pensando, fez essa seleção, e aí você vai organizar essas ideias, certo? Essas informações que estão aí na tua cabecinha, beleza? Me acompanha, segundo ano. Vamos lá. Tipos de texto. Pronto, a gente vai fazer a conversa, né, que a gente tinha. Eu não sei cadê a câmera aqui. A gente tinha conversado sobre isso lá no início do slide, né? Sobre essas estruturas de texto. Então, os tipos de texto, galera, que a gente pode, né, escrever né, com eles, é a descrição, a narração e a dissertação. Por que a gente, né, se aprofunda mais na dissertação? Porque é o tipo de texto utilizado nas produções nas quais a gente é avaliado, certo? Então, se vai cair no Enem, vai cair no concurso que você vai fazer, numa seleção, então você tem que se preparar para este tipo de texto, tá certo? Mas não quer dizer que você não é para conhecer os demais, até para poder entender melhor a dissertação, tá bom? Olha, a descrição é a forma mais primária de produzir um texto. Ou seja, né, na descrição você descreve, caracteriza uma cena, um estado, um movimento vivido ou sonhado por meio das nossas percepções sensoriais, da nossa imaginação. Então, galera, o que é a descrição? A descrição é quando você fala sobre algo, quando você descreve algo a partir do que você acha, pensa que seja, ou a partir daquilo que você experimentou, a partir ali dos seus sentidos, né, dos nossos 5 sentidos, né? Se você for descrever um sorvete, né, você vai dizer que ele é gelado, né? Para onde é que a Gabi foi, menino, saindo da aula? Então, você vai dizer que ele é gelado, que ele é doce, que ele é saboroso. Então, a descrição, ela é muito primária mesmo, né? Onde você vai escrever ali as percepções, né? A partir do que você acha ou a partir do que você já sentiu, né? Com relação àquele determinado assunto, ou objeto, ou coisa, ou pessoa, enfim. A descrição, ela não envolve ação, certo? Não é contar fatos que aconteceram. Isso é narrar. Narrar é contar um ou mais fatos que ocorreram com determinados personagens. Aí envolve, né? Personagem, local, tempo, narrador, certo? Você conta uma história, né? Envolve ali a ação, envolve atitudes, né? Você vai contar o que alguém fez ou o que fizeram com alguém, como foi que isso aconteceu. Então, vai ter muito verbo de ação envolvido aí nessa produção, né? Tá certo? E a dissertação. Chegou o amor da nossa vida. Vocês estão preparados, meu povo? Olha, a dissertação. Essa aqui, meu povo, ela tira uma foto da nossa alma, certo? A dissertação, ela vai lá no espírito, no nosso espírito, né? E capta ali tudo que a gente tem melhor. Porque, gente, na dissertação, eu não vou só falar sobre algo. Eu vou dizer o que eu pensei de algo. Não, eu vou dar a minha opinião, né, a respeito de um determinado assunto. E eu vou sustentar essa minha opinião a partir de argumentos. E isso, galera, vem assim, ó. Vocês já viram fazendo um algodão doce, né? Começa só o palitinho, né? Com uma nuvenzinha, a pessoa vai girando aquilo na máquina e aquela nuvenzinha, aquele fiozinho ali vai se envolvendo, se quando vê, tá dessa largura aqui, né? O algodão doce. Então, a dissertação, ela é assim, você começa, né, ali a se posicionar, você começa pensando no tema, aí você
se enxerga diante desse tema, dessa situação problemática, ou seja lá qual for, e aí você começa a tecer ali suas ideias, selecionar que eu vou usar, que eu não vou, aí organiza essas ideias, eu posso começar por aqui, e aí eu vou falando assim, e aí eu vou trazendo elementos, né, de um repertório aí para poder, de um repertório científico, de um repertório histórico, musical, cinematográfico, para ir de encontro a isso que eu estou falando, para sustentar essa minha opinião, esse meu ponto de vista. E aí, gente, vai trazendo muita coisa, né? Vai puxando muita coisa. Então, quando você vê aquele emaranhado, ali já está formando o nosso algodão doce, deste tamanho, né? Que é a nossa produção de texto. Beleza? Ó, na redação, minhas anotações aqui que eu fiz sobre a aula, né? Na redação dissertativa, é preciso expor as ideias seguidas de argumento de comprovação. Então, não é só descrever, né? Não é só dizer qual é a cor do céu, não é só dizer como é o cheiro da rosa, é você expor suas ideias, né? E seguir de argumentos de comprovação dessa sua ideia, né? Reflexão ou proposta de solução, tá certo? Então, quando você vê o tema, beleza? Tá diante do tema da produção, você vai fazer essa pergunta. É para copiar aí, meu povo. Qual é a minha opinião sobre isso? Certo? Copiem aí. Essa é a pergunta que tem que estar lá dentro da cabecinha de vocês na hora que vocês olharem para a proposta. Qual é a minha opinião sobre isso? E você vai se responder primeiro. Tá certo? Sou de acordo, sou a favor, sou contra. Eu entendo que isso deve funcionar dessa maneira. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Beleza? Bora para frente. Dissertar é, pois, analisar de maneira crítica. Gente, dissertar, criticidade. Eu tenho que ser crítico, né? Crítico não é só esculhambar, não, né? Ai, a fulana tá muito crítica. Aí é uma pessoa que tudo ela reclama. Não, não é isso, né? Ser crítico é ter uma visão, um olhar inteligente, um olhar protagonista sobre determinadas situações, tá certo? Questionando a realidade. Pronto, ser crítico é ser questionador, né? Apresentando o nosso posicionamento diante dela, beleza? Deixa eu ver aqui. A dissertação, por isso, pressupõe. Então, gente, dissertar, né? Escrever uma produção como essa, né? Que nós estamos nos propondo. Ô, cabelo. Que nós estamos nos propondo é preciso algumas coisas, né? Nos pressupõe um exame crítico sobre o assunto, certo? Raciocínio lógico. Gente, quando eu faço uma coisa de qualquer jeito, né, o meu cérebro, ele mesmo vai desligando as conexões que ele poderia estar fazendo, certo? Então, se você não é uma pessoa de raciocínio lógico, assim, muito acelerado, não quer dizer que você não tenha, né, raciocínio lógico. Quer dizer que você precisa exercitá-lo, certo? Então, faça as coisas concentrado. Se você está fazendo uma produção de texto, faça a sua produção de texto. Diga para você mesmo que você quer fazer essa produção, que o teu cérebro ele vai te obedecer. Ele vai usar o máximo do potencial dele para te atender ali na necessidade da escrita daquela produção, da fluência das ideias, tá certo? Agora, já viu aquele ventilador quando tá engasgando?
que você dá aqui no botãozinho, ele fica e não roda a hélice. Aí você vai lá, dá um tapazinho assim na hélice, aí ela vai, roda devagar, aí você dá outro tapa, aí ela vai. Na terceira, aí o motor pega pressão e o ventilador começa a girar rápido. Vocês já viram isso na casa de vocês? Aqui em casa só o que tem. Então, gente, às vezes a nossa cabeça funciona dessa maneira. Às vezes eu tô ali, eu não sou uma pessoa que recorro muito à escrita, eu faço mesmo só porque é o dever, a professora manda eu fazer, aí eu vou lá e faço, eu quero só me livrar da atividade. O nosso cérebro, ele entende que você não está dando importância, né? Que o teu coração não está dando importância. Depois você pesquisa sobre a ciência da aprendizagem, como a emoção, ela é o combustível para as conexões aqui na nossa cabeça. Então, se o seu coração não se envolve com aquilo, não existe assim uma vontade para aquilo, a tua cabeça não vai dar importância. É como se a emoção, a vontade, né, ali de você fazer, ela fosse a cola que faz segurar esse entendimento na sua cabeça. Então, meu povo, não é brincadeira quando eu digo queiram ser escritor de redação. Você tem que querer, você tem que me amar, você tem que amar a redação. Você tem que querer, mesmo que no começo você esteja esse ventiladorzinho que a gente dá um tapa e ele fica só aí dá outro tapa e a hélice vai bem devagarzinho. Uma hora o motor vai pegar. Tá certo? Agora, se você desistir, nunca vai dar certo. Tá bom? Mais uma vez, clareza, coerência, objetividade. Certo? Precisão, objetividade, clareza. Tá certo? Demais, necessário demais no texto. Bem rapidinho aqui, meu povo. Introdução, desenvolvimento, aspectos aí, né, para usar como recurso, né, no desenvolvimento, citações, dados estatísticos, justificativas, exemplos, comparações e a conclusão, tá certo? Características de uma boa dissertação. Um texto não é um mero aglomerado de frases ou parágrafos avulsos. Sabemos disso, segundo ano? Sabemos, professora. Show. Um bom texto constitui-se de uma sequência de ideias argumentadas e harmonizadas entre si, turma. Distintas, aliás, destinadas a um locutor real ou virtual. Ou seja, não estou escrevendo só para mim. Eu estou escrevendo... Ah, professor, mas eu estou entendendo tudo que eu disse. Qualquer dúvida, você me pergunte. Não, é assim. O seu texto, ele tem que falar por si só, onde ele for. Então, esse interlocutor, esse seu leitor, real ou virtual, ele tem que ler o seu texto e compreender o texto por ele mesmo. Tá certo? Então, meu povo, olha, para redigir um texto dissertativo são indispensáveis unidade. Eu vou disponibilizar esse slide, viu? Para vocês voltarem para o estudo e tudo. Unidade, né? Um texto deve se desenvolver em torno de um assunto, começar com esse assunto, se desenrolar nesse assunto, fazer a conclusão toda dentro desse assunto. Ele tem que ter uma unidade. Eu não posso, na introdução, falar sobre um aspecto do tema. No desenvolvimento, eu não estar ligando esse aspecto, já estar falando de outras coisas e concluir falando de outra mais para colar. Então, ele tem que estar todo em unidade. Coerência. Um parágrafo tem que estar ligado ao outro, né? Por conectores. As orações, os períodos, eles têm que ter elementos de ligação. Isso aí já entra muito a gramática, tá certo? Vamos praticar. Clareza de ideias, mais uma vez, meu povo. Chega de textos assim truncados. Professor, mas eu ainda não consigo. Pois faça, meu amor. Faça, mesmo aquele texto onde você não consegue ainda
Você tem consciência que o seu texto ainda não é claro. Continue fazendo. É por aí que você vai conseguir. Não é deixando de fazer, não. Tá certo? Criticidade. Você sempre tem que estar escrevendo com uma postura de quem tem uma visão sobre aquilo, né? Certo? Coesão e coerência estão muito próximos, né? O que seja um e outro, tá certo? Você tem que usar recursos coesivos, né? Como a pronominalização, a elipse, a sinonímios, conectivos, tá certo? Isso aí é do nosso conhecimento gramatical. Na prática, a gente aprende, tá certo? Originalidade. Professora, mas aí é que tá, professora. Como é? Vocês estão me ouvindo, turma? Dão lá um oizinho de novo, que eu acho tão bonito. Todo mundo um oi ou uma mãozinha assim. Acho que tem alguém chamando, batendo na porta, deixa eu ver. Não, não me enganando, levantando aqui a mão. Muito bem. Obrigada, gente. É importante. Olha, aí você vai me dizer assim, professora, mulher, mas aí é que tá. Eu tenho que ter uma opinião sobre determinado tema e eu tenho que ser original. Mas não é só eu que penso assim, outras pessoas também pensam como eu. Então, como é que eu vou ser original? Gente, original não quer dizer inédito. Não quer dizer que você tem que pensar uma coisa que ninguém nunca pensou dessa mesma forma. O que consiste, gente, na originalidade é apresentar os aspectos, as fatos, as opiniões de modo pessoal. Você tem que deixar claro no texto que ali é você e não é a fala de uma outra pessoa que você copiou. Você tem que ser honesta, tá certo? Original. Sem imitação, né? E tal. Isso aí envolve criatividade. Pronto. Agora vamos embora aqui para as técnicas. Gente do céu, tá bom? Antes da técnica, eu quero mostrar aqui um outro slide a vocês. Espera aí. Vocês conseguem ver o nome que tem nesse pedacinho azul? Deixa eu ver se dá tempo para ver para vocês. Vocês conseguem ver, gente? Deixa eu tirar isso. O que tem dentro dessas pontinhas azuis. Vamos deixar eu falando sozinho. Obrigada, Raquel. Pronto, Eduarda, Raquel, turma, né? Segundo o A, B, C e D. Isso que está aqui na tela agora é uma possibilidade de classificação dos temas. Professor, como assim? Olha, os temas que nos são apresentados, né, para que a gente produza, né, principalmente os temas ali do Enem, eles estão geralmente, né, divididos, classificados nessas 4 grandes categorias, né? Ou eles são temas problemáticos, ou são temas virtuosos, ou são temas polêmicos, ou são temas abstratos. E aí, por que é que eu interrompi o slide e vim aqui para esse outro? Porque, gente, aqui é que está o X do negócio, que a gente vai aprender e vai ajudar muita gente. Olha, para cada tipo de tema desse, existe uma estratégia melhor de escrita. Beleza? Então, isso já vai nos ajudar a se direcionar, se posicionar diante da nossa escrita. Tá certo? Olha, aqui ao lado tem uma tarjeta do lado de cada um desses temas, ó, né? Das classificações. O tema problemático, olha um exemplo, turma, ó. Proliferação de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, no Brasil.
Então, gente, a proliferação, né? O aumento, né? Dessas infecções sexualmente transmissíveis no Brasil é um problema. Esse tema, dessa maneira, ele é um tema problemático. Problemático por quê? Porque ele traz uma problemática, ele traz um assunto que é um problema que assola, no caso aí, o Brasil. Beleza? Vocês estão entendendo? Um tema virtuoso. O que seria temas virtuosos? Gente, os temas virtuosos são aqueles temas que eles começam com uma perspectiva positiva da situação apresentada. Olhe, aqui, prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis em avanço no Brasil. Num tema desse, você não vai falar da infecção em si, né? Do problema, de quantas pessoas já morreram. Você não vai por esse caminho, de cara, pelo menos. Você vai partir desse ponto aí da prevenção. Ou seja, é algo positivo a respeito desse tema, né? É uma solução, é uma amenização dessa condição, né? Problemática. Então, você vai falar, né, na prevenção, nos temas virtuosos, você vai começar a falar, né, dos avanços, dos métodos, né, de prevenção, dos trabalhos que são feitos, né, pelas escolas, pelas instituições, pelas secretarias de saúde, enfim, você vai começar abordando um aspecto positivo, virtuoso, né, aí, bom, desse assunto. Nem que depois você, né, engendre ali no seu texto, né, os problemas que ainda persistem, né, ainda uma falta, né, de verba, de incentivo político, social a respeito disso, mas de início, o que você vai trazer para o seu texto é o aspecto positivo desse tema. Vocês estão entendendo? E não só o problema de cara, como no tema 1, tá certo? O tema 1 não está sugerindo que você comece falando, né, que a prevenção vai ajudar muito os jovens e tal. Isso daí era se ele te pedisse um tema, se ele te propusesse um tema virtuoso, tá bom? No problemático, ele quer que você seja crítico, vá de encontro ao problema, tá bom? Um tema polêmico. O que são temas polêmicos, né? Tem demais, né? Os temas polêmicos, gente, eles dividem opiniões, né? Existe um grupo de pessoas totalmente contra e existe aquele grupo de pessoas totalmente a favor, né? E que defendem, então são polêmicos, né? Um exemplo aqui dentro desse contexto: a distribuição de preservativos em escolas de ensino médio em debate no Brasil. Então, é um tema polêmico, certo? E existe uma estratégia mais assertiva para a gente trabalhar redações quando o tema ele é polêmico, tá certo? Aí nós vamos já voltar para outro slide, a gente vai falar dessas estratégias, beleza? Temas abstratos. Não é tão comum essa proposta de tema no Enem, mas pode ser que aconteça, né? A gente não pode descartar. O que são temas abstratos, professora Adriana? São os temas que nem trazem uma polêmica, né? E também não estão falando de um problema diretamente. Eles ficam ali mais no campo das ideias, né? Dos pensamentos. Aqui, por exemplo, ó, relações frívolas. As infecções sexualmente transmissíveis na era da fugacidade afetiva. Aqui já envolveu, né? Relações frívolas, relações que não têm durabilidade, que não têm um comprometimento emocional entre os parceiros, né?
relações ali, a fugacidade afetiva, né? Onde o afeto, o carinho é algo muito desvalorizado, né? Aí os sexos casuais, né? As traições. Então já vai envolver toda essa temática mais abstrata, tá certo? E aí você pode abordar esses temas abstratos, né? A partir de uma outra estratégia, vai te ajudar demais, tá certo? Beleza? Vocês compreenderam, gente? Essa proposta aí de divisão de temas. Então, quando tiver um tema ali proposto para você, você vai analisar. Rapaz, esse tema, ele é um tema problemático? Ou ele é um tema virtuoso? Ou ele é polêmico? Ou ele está mais no campo da abstração? Tá bom? Isso é prática, viu, povo? Tem uns que a gente identifica de cara, outros a gente pensa um pouquinho, mas é prática, tá certo? Voltar lá para outros slides. Então, vamos lá. Gente, acompanhe, era para não ter destacado melhor isso aqui, né? Acompanhe esse grifado aqui, ó. Cada grifado desse aqui vai ser uma técnica, um esquema de escrita, tá certo? De sugestão para você abordar cada um daquelas seleção de texto, de temas ali que a gente viu, né? O polêmico, o problemático, o virtuoso e o abstrato, tá certo? Olha, o esquema básico de dissertação. No verão, os habitantes de Florianópolis passam por diversos problemas. Por quê? Então, a primeira estratégia ela é básica, né? Ela é simples. É você ver o tema, né? Ele é um tema problemático, né? Ele traz um problema e você vai entender esse problema. Por quê? Por que que eles têm essas dificuldades, esses problemas aí nesse período do ano? Certo? E aí você vai elencando as ideias, selecionando e organizando seus argumentos. Ô, gente, a aula já está quase acabando. Misericórdia. Aqui, outro. Ó, bem aqui, ó, o que eu disse para vocês, grifado aqui. Eu estou chamando a atenção porque depois vocês podem fazer o mapa mental, tá certo? Com esse slide que eu vou fazer. Vocês vão fazendo, né, o rabisco de vocês, a organizaçãozinha aí do entendimento de vocês. Eu fiz no meu, assim, ó. Até para mostrar a vocês, se dá para ver, ó. Ó, eu coloco assim, ó. Eu fiz para mostrar a vocês. Eu boto aqui, né, os esquemas, né? Técnicas para elaboração de dissertação, esquema básico, relação de causa-consequência, a abordagem de temas polêmicos, a retrospectiva histórica, a localização espacial e a dissertação com predominância crítica. Aí cada um desse, né, tem a sua descriçãozinha, como você desenvolver, tem aqui no slide, tá certo? Aí você passa para o seu caderno para ir se organizando na sua cabeça, tá bom? Olha, as relações de causa-consequência, né? Ó, constatamos que no município de Florianópolis existe um grande movimento migratório que se desloca de diversos locais do Brasil. Qual é a causa disso? Essa causa, né? O que é que acontece em razão disso? Qual é a consequência? Você vai pensar dessa maneira. Ah, professor, essa estratégia eu uso para temas polêmicos ou temas problemáticos ou temas virtuosos. Você vai encaixando. Ela é muito boa para usar em temas problemáticos também, né? A causa e a consequência desse problema, tá certo? Os textos, os temas virtuosos, né? Você também pode usar a estratégia básica, né? Do porquê, certo? Quando fala lá, por exemplo, da prevenção, né? Assim, por que que a prevenção não solucionou, né, esse avanço dessa infecção sexual? Então,
Pode-se usar também o esquema básico, esse daqui também, né? Dependendo do tema. Outro, abordagem de temas polêmicos. Essa estratégia já está dizendo, né? Nós vamos utilizar nos temas polêmicos. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos discorrer sobre aspectos favoráveis e aspectos contrários a esse tema. Vai ter uma galera contra, vai ter uma galera a favor. Eu vou pensar sobre isso, né? Eu vou elencar, organizar minhas ideias, as informações, selecionar, organizar e mergulhar nos textos motivadores para que eu tenha repertório, né? Trazer da minha cabeça também, da minha vivência, esse repertório e vou construindo meu texto. Beleza? A retrospectiva histórica, né? A retrospectiva histórica, gente, ela é muito boa para a gente usar nos temas virtuosos, né? Por exemplo, aquele tema da prevenção, né? Eu posso fazer um apanhado de uma época mais distante, como é que era essa prevenção, da época mais próxima até os dias atuais. Eu posso construir o meu texto nessa perspectiva histórica, né? De uma retrospectiva histórica, né? E isso dá, gente, ó, dá pano para manga demais, tá certo? Tem que construir um texto bacana, certo? Quando ele é virtuoso, eu usar essa técnica, certo? A localização espacial, geográfica, né? Também pode ajudar num tema problemático, num tema virtuoso, certo? A dissertação com a predominância crítica, ou seja, é mais para temas problemáticos também, né? Onde você vai se posicionar diante daquele problema, sustentar aquela crítica que o tema traz, né? Aquele problema apresentado ali, você vai discorrer sobre ele, se posicionando. Vou ter que sair, professora. Tá certo, eu vou terminar, gente. Acabou. É só o meu tchau, não saiam, não. Deixa eu dar o tchau. Pronto, acabou. Certo? Isso aqui é um exercício que vocês não vão precisar fazer, tá bom? Então, turma, deixa eu dar o meu tchau. Não saiam, não, por favor. Na aula de hoje, eu espero que tenha sido válido. Antes de saírem, coloque, por favor, nome completo, série e turma, tá? Eu vou deixar disponível na plataforma esse material que nós usamos e deixar a atividade, tá bom, turma? No slide tem uma atividade, não precisa fazer. Pelo menos não precisa me entregar ela feita. Pode fazer aí na casa de vocês. Tá certo? Então, segundo ano que está nos assistindo assíncrono, espero que essa aula tenha sido boa para vocês, tá bom? Não deixem de falar comigo no privado para solucionar alguma dúvida, tá certo? Estou aqui para ajudar, para somar com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, viu? Para mim foi ótimo, tá certo? Deus abençoe, um bom resto de tarde aí para vocês, boas aulas, viu? Até mais, meu povo. Tchau, tchau, meus amores.